A excelência dos automóveis alemães é inegável. Seja você um entusiasta da Volkswagen ou um admirador inabalável da Mercedes, é indiscutível que a Alemanha modelou e moldou a indústria automobilística em todo o mundo, dando origem a gigantes como Mercedes e até mesmo a BMW, que eu não gosto, sem mencionar a Porsche, que faz carros excelentes, mas feios, onde nós já vimos um vídeo completo aqui no canal. Ao longo do tempo, essas marcas tornaram-se sinônimos de qualidade, lançando anualmente modelos robustos equipados com a melhor tecnologia automotiva já vista nesse planeta. Essa constante inovação e eficiência, fruto de uma engenharia alemã, fez com que os carros alemães fossem considerados por muitos como os melhores do mundo, especialmente entre as décadas de 60 e 80. Nessa era fato que a qualidade dos carros alemães ultrapassava e muito a dos seus concorrentes. A visão que a Alemanha produzia veículos de qualidade incomparável era um fato quase que inquestionável. No entanto, nos últimos anos, essa visão tem sido bem desafiada. As evidências dessas mudanças estão nos recentes recalls de veículos. Em 2022, a Mercedes chamou quase 1 milhão de carros para recall por problemas nos freios, enquanto a Audi liderou o número de recalls do ano sem saber ainda o número. A pergunta que fica é: o que aconteceu com a qualidade dos carros alemães e por que eles usam esse material horrível que eu vou falar no vídeo de hoje? Os automóveis alemães são mundialmente reconhecidos por sua excelência em engenharia e também tendo uma qualidade superior, elogiados pela performance destacada, eficiência excepcional e durabilidade que desafia os anos. Eu não sei você, mas o que não faltam são Mercedes de mais de 30 anos. Eles são produtos do meticuloso cuidado que as montadoras têm com todos os detalhes, desde o design até a montagem final. A Alemanha é conhecida como o país do automóvel, um título honrado pela significativa influência que o país tem na fabricação e também exportação de veículos. Cada marca carrega uma rica história, elucidando a evolução que a engenharia automobilística teve até os dias de hoje. Falando em dias de hoje, precisamos falar de uma origem. Esse legado remonta lá ao final do século XIX, em 1886 para ser mais exato, com Carl Benz, que revolucionou o mundo ao patentear a Benz Patent Motorwagen, o primeiro automóvel movido a combustão. Embora rudimentar, essa inovação mudou o curso da sociedade e pavimentou o caminho para a indústria automobilística, que precisamos falar, na época concorria bastante com a indústria dos trens, fazendo com que essa fosse aniquilada de vez, como o vídeo que eu já postei também aqui no canal. No início do século XX, marcas icônicas como Mercedes-Benz e BMW emergiram, produzindo inicialmente motores de aviões usados na Primeira Guerra Mundial. Outra montadora que nasceu em meio ao conflito foi a famosa Volkswagen. No ano de 1930, Adolf Hitler necessitava de um carro popular, compacto e muito resistente, juntamente com Ferdinand Porsche. E logo eles idealizaram o projeto do Fusca, originalmente chamado de Volkswagen Tipo 1. O Fusca conquistou rapidamente o coração dos alemães e ganhou notoriedade global. Nos anos 50, tornou-se o veículo mais importado e amado nos Estados Unidos, posição que manteve até o início dos anos 70. Mesmo com crítica ao design, a sua durabilidade era inquestionável e tornava-o resistente ao tempo e às condições mais adversas possíveis. A Mercedes também contribuiu para o legado alemão de veículos duráveis e de alta qualidade, com destaque ao modelo W124, lançado em 1984. Conhecido por seu desempenho, durabilidade e inovações tecnológicas, o W124 trouxe um design aerodinâmico que favorecia o fluxo de ar sobre o carro, economizando combustível e garantindo uma estabilidade nas estradas, principalmente em altas velocidades. Além disso, incluía um botão para baixar os apoios de cabeça traseiro, recursos raros na época, mas que já se via por lá.
A segurança do W124 também se destacava com resultados excelentes nos testes de colisão, segundo Jason Camisa, jornalista automotivo, na época do desenvolvimento do W124. A qualidade da engenharia e da produção prevalecia sobre os custos, resultando em um veículo excepcionalmente bem construído. Isso justifica o ditado popular que um Mercedes-Benz é projetado como nenhum outro carro no mundo. Não importava o preço, eles queriam carros bons e cobravam justos por isso. No entanto, os avanços tecnológicos e as mudanças do mercado ao longo de todos os anos impactaram a indústria automotiva alemã. Essas transformações afetaram não só a produção, mas também a qualidade de alguns modelos. Ainda assim, a contribuição histórica das montadoras alemãs para a indústria automobilística global permanece inquestionável. Eles estão lá atrás, eles estão na história. Ao considerar essa jornada impressionante, desde as origens com o Benz Patent Motorwagen até os veículos modernos produzidos pela Mercedes, BMW e também pela Volkswagen, é claro que as montadoras alemãs moldaram significativamente a indústria de todo o mundo. Mesmo com os desafios atuais, a Alemanha continua sendo uma força influente no setor, mantendo sua reputação como o país do automóvel. Essa história é um testemunho da inovação, da qualidade e da durabilidade que permanecem como marcas registradas dos carros alemães, mas que hoje só vemos em carros top de linha, infelizmente. A indústria automotiva passou por altos e baixos. A popularização global dos veículos trouxe mudanças. Fato, algumas resultaram em avanços positivos, outras nem tanto, e você verá por quê. Para montadoras alemães, a expansão da indústria marcou um novo capítulo de sua jornada. A fim de atender às demandas globais, as montadoras se modernizaram, tiveram de se adequar às normas e expectativas internacionais, e essas mudanças, contudo, trouxeram desafios. Montadoras alemãs, antes focadas no mercado local e europeu, passaram agora a descentralizar a sua produção. Estabeleceram fábricas em diferentes países. Com isso, buscavam mão de obras mais baratas em novos mercados. Mas essa estratégia afetou a qualidade dos veículos. A indústria alemã, então, passou a substituir materiais robustos por plásticos, visando redução de custos, os famosos plásticos duros. Esse movimento prejudicou a percepção de qualidade dos carros alemães. O plástico, mais barato e também mais versátil, passou a ser mais utilizado. Tornou-se uma alternativa para veículos mais baratos sem comprometer a estrutura. Hoje, compõe metade do volume de um carro padrão, e nós falamos principalmente dos carros populares. Essa presença massiva do plástico em carros modernos, contudo, gerou uma impressão de barateamento. E os problemas não se restringiram à percepção de qualidade. Na corrida para reduzir as emissões de carbono, a indústria alemã está bem atrás. Estados Unidos e China investem em veículos elétricos e híbridos, enquanto a Alemanha não tem grandes avanços, muito menos perspectivas. A União Europeia anunciou que até 2035 a venda de carros a combustão seria proibida. Isso está pressionando a indústria a se reorganizar. Mesmo antes desse anúncio, a Volkswagen já tentava produzir veículos menos poluentes. Porém, houveram falhas e também alguns escândalos que nós já mencionamos aqui no canal. Os engenheiros da Volkswagen tentaram burlar normas de teste de poluição, criaram software capaz de mascarar as emissões, e esse foi o estopim do Dieselgate, um dos maiores escândalos da história que a Volkswagen já fez. Esse caso trouxe grandes prejuízos aos clientes que adquiriram os veículos com o tal software bem malicioso. O Dieselgate abalou a Volkswagen e resultou em recalls ao redor de todo o mundo. As perdas financeiras e danos à imagem foram incontestáveis e muito grandes. Nos Estados Unidos, estima-se que a Volkswagen tenha perdido mais de 120 milhões de dólares em apenas acordos judiciais e compensações aos clientes de tais veículos. Não foi apenas a Volkswagen que teve problemas. Em 2020, aqui no Brasil, 4 montadoras alemãs premium estiveram envolvidas em quase 50 campanhas de recalls. Mercedes-Benz e BMW, por exemplo, apresentaram falhas em vários componentes de seus veículos que aqui rodavam.
Na Mercedes, o teto solar e o turbocompressor foram problemas bem recorrentes. Já na BMW, os clientes reclamaram de airbags e vazamento de combustíveis, mas não são apenas as montadoras alemãs que enfrentam problemas de qualidades. Os recalls se tornaram comuns nas últimas décadas, e há casos de problemas estruturais na produção dos modelos. Em outros, as falhas são de componentes fornecidos por outras empresas terceirizadas, como o caso dos airbags da Takata, que causou vítima no mundo inteiro. Então, qual é a verdadeira situação da indústria automotiva atual? Os dias dourados da indústria automotiva alemã parecem ter ficado na história. Os veículos, que um dia dominaram as ruas, sinônimos de excelência, pertencem apenas ao passado. Desde a invenção do carro moderno, a Alemanha esteve à frente da inovação. Seus carros eram reverenciados por sua engenharia robusta. Clássicos como o Fusca e também o Mercedes W124 não se tornaram ícones por acaso. Porém, hoje em dia, os automóveis alemães enfrentam questionamentos sobre a confiabilidade e sobre a durabilidade. Frequentes recalls pioram essa situação e muito. Mas esse problema não é único das montadoras alemãs. A qualidade atual dos veículos não é a mesma que antigamente. Com o aumento da demanda por carros, as indústrias operam com prazos apertados e terceirização de muitos componentes. Paralelo a tudo isso, buscam baratear ao máximo o custo que eles possuem e seguir uma regulamentação bem simples, sobretudo de segurança e basta. E depois, eu e você pagamos preços absurdos por carros de plásticos duros extremamente horríveis. A busca pela eficiência a todo custo reflete na qualidade desses veículos. A terceirização, intensificada desde aquelas décadas de 60 e 70, faz as montadoras perderem o controle sobre a produção. Isso pode levar a menor supervisão e, por consequência, afetar na qualidade final do que eu e você levamos para casa. As montadoras alemãs vivem um reflexo de seus anos de sucesso. O alto padrão de seus carros antigos criou grandes expectativas. Hoje, ainda que há algumas pessoas que gostem desses carros, mas também há quem os critique. O cenário mudou. O foco talvez não seja mais a durabilidade nem a potência, mas o design e recursos tecnológicos, sem falar na sustentabilidade. Para os entusiastas, essa pode ser uma realidade bem dura de se encarar, mas os mercados são bem dinâmicos, tão desafiador quanto criar um carro de qualidade que atenda às necessidades dos consumidores. É manter esse padrão e custe o que custar. E quando falamos de custo, é um fato. Quer um carro bom, pague muito caro, mas o caro já está no carro popular, o que é um absurdo. Agora, se você ficou curioso e quer saber sobre o novo carro popular brasileiro, aquele onde vieram as novas regras do governo para dar algum tipo de incentivo para nós consumidores conseguirmos nossos carros zero, então clique no vídeo que está passando agora na sua tela, porque nele eu falo todas as responsabilidades que nós temos e quais são as porcentagens de desconto que nós temos direito em cada carro e quais carros. Ficou curioso? Então clica lá e já se inscreve no canal e não deixa de deixar seu like por aqui. Eu posto vídeos novos todos os dias, inclusive te vejo no próximo.